E aí, pessoal, uma segunda observação que eu trago para vocês, ela está estampada no parágrafo 2º do artigo 127, certo? E o parágrafo 2º vai nos dizer que a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Então, o que é que o parágrafo 2º está nos dizendo? O sujeito passivo é livre, como a gente viu no início, para definir o seu domicílio tributário. Então, esse endereço ele é indicado pelo próprio sujeito passivo. Mas pode acontecer do sujeito passivo se utilizar de má-fé dessa prerrogativa, e indicar um endereço de difícil acesso, um endereço que dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Então, quando isso acontece, gente, a própria administração pública poderá recusar o domicílio escolhido, eleito pelo sujeito passivo. Pode desconsiderar aquela escolha feita pelo sujeito passivo, tá certo? Então, imagine, por exemplo, o João, que tem um terreno baldio localizado aqui em Campina Grande, certo? E ele indica, para fins de cobrança do IPTU, o município, um endereço que possui lá em Caxambu, em Minas Gerais. Caxambu é uma cidade que é de dificílimo acesso, inclusive. Então, quando isso acontece, quando a administração pública ela consegue demonstrar essa dificuldade de arrecadação, fiscalização, e aí a doutrina vai dizer que essa recusa tem que ser motivada sempre, tá certo? Ela não pode recusar em qualquer situação, ela tem que demonstrar efetivamente que há essa impossibilidade ou dificuldade de arrecadação ou fiscalização do tributo lá no domicílio indicado pelo sujeito passivo, certo? Só assim ela poderá fazer a recusa. E aí o artigo 127 está dizendo o seguinte: quando esse domicílio eleito for recusado, a administração pública vai aplicar a regra do parágrafo anterior, a regra do parágrafo 1º, o lugar da situação dos bens, como vocês estão vendo aí, ou da ocorrência do fato gerador. O que é que acontece? A doutrina majoritária vai nos dizer que a interpretação correta desse parágrafo 2º é que a administração pública, quando ela recusar o domicílio eleito, ela vai ter que seguir todo aquele caminho das regras supletivas. Então, primeiro ela vai tentar aplicar as regras dos incisos do artigo 127 para só depois aplicar a regra do parágrafo 1º do artigo 127. Certo? Então, primeiro deve tentar aplicar os incisos e só diante da insuficiência dos incisos é que vai aplicar a regra supletiva do parágrafo 1º, aquela que vai dizer que vai ser o domicílio tributário, o local de situação dos bens ou da ocorrência do fato gerador. Tá? Então, cuidado, que eu coloquei aqui até a observação, que a interpretação correta desse dispositivo é que no caso de recusa legítima, deve ser seguida exatamente a mesma sequência de regras a serem observadas no caso de falta de eleição do domicílio do sujeito passivo. Então, primeiro, as regras supletivas dos incisos, para só depois se utilizar da regra do parágrafo 1º. Tá bom? E a observação 3, aqui a observação é 3, é o caso do ITR. E aí, por que eu trouxe esse caso do ITR? Porque nem sempre o sujeito passivo vai ter essa liberdade de definir o seu domicílio tributário, certo? Algumas legislações, algumas leis de tributos específicos, diante das próprias peculiaridades desses tributos, ele restringe a possibilidade de eleição por parte do sujeito passivo. Então, a própria lei do tributo vai estabelecer qual é o domicílio tributário para aquele tributo, para aquela obrigação tributária. E isso é o que acontece, por exemplo, lá na lei do Imposto Territorial Rural. Então, vejam aí o artigo 4º da lei, número 9.393 de 96, que vai dispor que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. E aí o parágrafo único vai dizer o seguinte: o domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Então, a lei do próprio ITR, né, a lei própria do ITR, ela restringe esse poder de escolha do sujeito passivo. Quanto ao ITR, ele não poderá escolher o domicílio tributário, porque a própria lei já faz isso, né? A lei do ITR vai dizer que o domicílio é o município onde está localizado aquele imóvel. Tá bom, gente? Então, a lei, né, diante das peculiaridades do tributo, ela poderá sim restringir essa eleição do sujeito passivo. Então, além do CTN, a gente tem que verificar no caso concreto se a lei daquele tributo específico estabelece outra regra acerca do domicílio tributário do sujeito passivo. Ok, gente? Então, próxima aula nós iremos iniciar o estudo da responsabilidade tributária e possivelmente eu já trarei alguma informação acerca de como será realizada nossa avaliação da primeira unidade. Ok? Então, até a próxima aula, gente.